Imagine ser expulso de casa, desprezado pela própria família e obrigado a viver entre bandidos, apenas para ser chamado de volta como a única esperança de salvação de sua nação. Mas o preço dessa salvação seria a vida de sua própria filha. Bem-vindos ao Entenda a Palavra, onde desvendamos as camadas profundas das histórias bíblicas que ressoam através dos milênios. Hoje, mergulharemos em Juízes, capítulo 11, na história de Jefté, um personagem complexo e trágico, cuja vida foi uma montanha-russa de rejeição, ascensão improvável e um voto devastador que marcou a sua vida e a de sua família para sempre. Prepare-se para uma jornada de contexto histórico, curiosidades bíblicas e reflexões pessoais que te farão questionar o custo da fé e da liderança, e como as promessas, uma vez feitas, podem ter consequências inimagináveis. Antes de desvendarmos este mistério bíblico, que tem o poder de nos fazer refletir profundamente sobre nossas próprias escolhas e o verdadeiro significado da obediência e do sacrifício, quero te fazer um convite especial. Se você busca compreender a palavra de uma forma profunda e conectada à sua vida, transformando meras narrativas antigas em sabedoria prática para o seu dia a dia, já deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem transformadora para mais pessoas. Inscreva-se no canal Entenda a Palavra e, o mais importante, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que prometem continuar desvendando verdades e curiosidades que edificam e inspiram. Sua participação é fundamental para que esta comunidade de busca por conhecimento bíblico cresça e floresça. A história de Jefté não começa com glória, mas com vergonha e exclusão. Ele era filho de Gileade, um homem influente, mas sua mãe não era a esposa legítima de Gileade, e sim uma prostituta. Na sociedade patriarcal e teocrática do antigo Israel, a origem de Jefté era uma mancha indelével. Não apenas isso, mas os filhos da esposa legítima de Gileade, seus meio-irmãos, não o viam como parte da família. Para eles, Jefté era um intruso, um lembrete vivo da transgressão de seu pai e uma ameaça à sua herança. Em sua mentalidade, um filho nascido fora do casamento, especialmente de uma prostituta, não tinha direito à herança ou ao reconhecimento social. Assim, o versículo 2 de Juízes 11 nos diz claramente: os filhos da mulher de Gileade, quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada da casa de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Essas palavras, frias e carregadas de desprezo, selaram o destino inicial de Jefté. Ele foi literalmente jogado para fora de casa, despojado de qualquer direito familiar ou social. Essa rejeição não era apenas uma disputa familiar, era uma sentença de exclusão social e econômica. Sem herança, sem nome reconhecido, Jefté se viu forçado a sobreviver por conta própria em um mundo hostil. E para onde ele foi? Ele fugiu para a terra de Tobi, uma região fronteiriça e provavelmente menos civilizada, um refúgio para aqueles que viviam à margem da sociedade. E foi lá que ele começou a construir uma nova vida, ainda que fora dos padrões aceitáveis. Em Tobi, Jefté se tornou o líder de um grupo de homens desocupados, ou, como algumas traduções indicam, homens aventureiros ou bandidos. Essa era uma realidade comum naqueles tempos turbulentos do período dos juízes, onde a ausência de uma autoridade central forte levava muitos a formar bandos para proteção ou para sobreviver através de incursões e saques. Não estamos falando de um bando de criminosos no sentido moderno, mas sim de indivíduos marginalizados que, sob a liderança de alguém carismático e forte como Jefté, encontravam propósito e meio de subsistência. A dualidade de sua vida é gritante. Ele era descrito como um homem valoroso,
um guerreiro habilidoso, corajoso, com qualidades de liderança inegáveis, mas ao mesmo tempo um proscrito, um excluído, vivendo fora das leis e costumes da sociedade que o rejeitou. Ele era um paradoxo ambulante, um líder nato que forjou seu caráter na adversidade e na injustiça. A dor da rejeição não o quebrou. Ao invés disso, a transformou em resiliência e força, mas também plantou sementes de desconfiança e talvez até de amargura. Ele carregava consigo o fardo de sua origem e a ferida profunda de ser indesejado. Mas como um homem marcado pela rejeição e que vivia à margem da sociedade, se tornaria, de repente, a única esperança para o seu povo. Como o mesmo povo que o lançou para fora de suas fronteiras, agora imploraria por sua ajuda. A vida em Israel durante o período dos juízes era um ciclo vicioso de pecado, opressão estrangeira, clamor a Deus e então a libertação por um juiz, apenas para o povo cair novamente em apostasia. Esse padrão é a espinha dorsal do livro de Juízes. E no tempo de Jefté, o povo de Gileade, no lado oriental do Rio Jordão, estava enfrentando uma severa opressão dos amonitas. Por 18 longos anos, os amonitas haviam atormentado Israel, atravessando o Jordão para atacar também Judá, Benjamim e Efraim. A terra de Gileade, em particular, era o palco principal dessa invasão, sofrendo pesadamente com as incursões e a tirania dos inimigos. A situação era desesperadora. Os filhos de Israel, em sua angústia, clamaram ao Senhor, reconhecendo seus pecados e implorando por socorro. Deus, em sua misericórdia, ouviu o clamor de seu povo, mas a solução que ele permitiria viria de um lugar inesperado. Os líderes de Gileade, os mesmos anciãos que provavelmente estiveram envolvidos na expulsão de Jefté anos antes, agora se encontravam em um beco sem saída. Seus guerreiros não eram páreo para os amonitas. Eles precisavam de um líder militar forte, astuto e com experiência em batalha. E onde eles poderiam encontrar tal homem? Suas mentes, com certeza, voltaram-se para o proscrito Jefté, o homem valoroso que havia se destacado na terra de Tobi, liderando seu bando e ganhando reputação como um guerreiro destemido. A ironia era cruel e dolorosa para esses anciãos. Eles teriam que engolir o orgulho e procurar o homem que haviam desprezado e expulsado. Imagine a cena. Os representantes da elite de Gileade curvando-se metaforicamente diante daquele que eles consideravam um pária. Esse é um momento de profunda humanização na narrativa, revelando a fragilidade da soberba humana diante da necessidade extrema. Chegando à terra de Tobi, eles confrontaram Jefté com sua situação desesperadora e fizeram seu pedido. A resposta de Jefté não foi de imediato aceitação, mas sim de uma justa indignação e um profundo questionamento, como registrado em Juízes 11:7. Não foram vocês que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora que estão em dificuldade? Essa pergunta retórica é carregada de emoção, refletindo a dor e a mágoa que ele carregava consigo há anos. Ele não havia esquecido a injustiça, e agora, diante do desespero deles, ele não permitiria que sua memória fosse apagada. Esse momento é um mini-clímax, pois o destino de Gileade paira no ar. A arrogância do passado agora exigia uma humildade presente. Os anciãos, sem outra opção, confessaram sua necessidade e fizeram uma promessa ainda maior. Eles não apenas queriam que Jefté os liderasse na guerra, mas prometeram fazer dele cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes 11:8. Esta não era uma oferta temporária, era um convite para o mais alto posto de liderança civil e militar. Eles estavam dispostos a dar a ele o reconhecimento e a honra que ele sempre havia sido negado, se ele salvasse a nação. A condição de Jefté era clara:
Se o Senhor lhes desse a vitória sobre os amonitas, então ele seria, de fato, o cabeça de Gileade. Os anciãos prontamente concordaram, e a promessa foi confirmada diante do Senhor em Mispá, um lugar significativo de assembleia e adoração. Assim, o rejeitado, o proscrito, o filho de uma prostituta, foi elevado à posição de líder supremo de seu povo. A reviravolta é completa, mas essa ascensão improvável esconde uma armadilha, uma promessa futura que custaria mais do que qualquer um poderia imaginar. O palco estava montado para um grande conflito e para uma tragédia ainda maior. A aceitação de Jefté selou não só o destino da nação, mas também o seu próprio de uma maneira que ele não podia prever. O que essa liderança exigiria dele e qual seria o preço final dessa redenção? Com a liderança de Jefté consolidada, o primeiro passo não foi imediatamente a batalha, mas a diplomacia. Isso revela uma faceta importante de Jefté. Ele não era apenas um guerreiro brutal, mas um homem com inteligência estratégica e um senso de justiça. Antes de derramar sangue, ele enviou mensageiros ao rei dos Amonitas com uma pergunta crucial: que há entre mim e você, para que tenha vindo a mim para guerrear contra a minha terra? Juízes 11:12. Ele buscava entender a raiz da hostilidade, um gesto de prudência e, talvez, de tentativa de evitar um conflito sangrento. O rei dos Amonitas respondeu que a terra que Israel ocupava, desde Arnon até Jaboque e até o Jordão, pertencia originalmente aos Amonitas e que Israel a havia tomado quando subiu do Egito. Essa era a justificativa para a guerra, a reivindicação de um território ancestral. A resposta de Jefté, registrada em detalhes nos versículos 15 a 27 de Juízes 11, é um brilhante discurso histórico e teológico. Ele refuta ponto por ponto a alegação amonita, demonstrando um conhecimento profundo da história de Israel. Primeiro, ele esclarece que Israel não tomou a terra dos amonitas, mas sim dos amorreus. Ele narra a jornada de Israel desde o Egito, a recusa de Edom e Moabe em deixá-los passar, e como eles foram conduzidos pelo deserto. Ele lembra que foi o rei Seom dos amorreus que se recusou a permitir a passagem de Israel e travou guerra contra eles, resultando na conquista de suas terras. Jefté argumenta que essa conquista foi concedida pelo próprio Senhor, o Deus de Israel, que entregou Seom e suas terras nas mãos de seu povo. Ele também destaca que durante os 300 anos que se seguiram, os amonitas nunca reclamaram essa terra, o que invalidava sua reivindicação agora. Porventura não possuis o que o teu Deus Quemós te dá a possuir? Questiona Jefté, referindo-se ao Deus dos Amonitas. Assim também possuiremos nós o que o Senhor, nosso Deus, nos deu a possuir diante de nós. Juízes 11:24. É uma declaração poderosa de soberania divina e direito histórico. Contudo, apesar da clareza e da lógica de Jefté, o rei dos Amonitas recusou-se a ouvir. A guerra era inevitável. É neste ponto que a narrativa atinge um de seus momentos mais cruciais e controversos. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Essa frase, que aparece em diversos momentos no livro de Juízes, indica um empoderamento divino para a tarefa de libertar Israel. Era a unção necessária para a batalha iminente. No entanto, é após essa capacitação divina que Jefté faz um voto solene, talvez motivado pela necessidade de garantir a vitória, ou por um profundo desejo de provar seu valor e sua lealdade a Deus, ou ainda por uma mistura de desespero e tradição cultural da época. Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então, quem quer que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11:30-31.
Este voto é o prenúncio da tragédia. A cultura de votos era comum no antigo Israel, mas votos como este, feitos em momentos de angústia ou promessa, eram levados a sério, considerados irrevogáveis. Jefté provavelmente esperava que um animal, como um cabrito ou ovelha, ou um servo sem importância, viesse ao seu encontro, algo comum nas celebrações de vitória. O holocausto era a forma mais completa de sacrifício, onde a oferta era totalmente queimada no altar. A ideia de oferecer um ser humano em holocausto era estritamente proibida pela lei de Moisés, Deuteronômio 18:10, que condenava práticas pagãs de sacrifício de crianças. Este é um dos pontos de maior debate teológico sobre a história de Jefté. O que exatamente ele quis dizer com oferecerei em holocausto? Será que ele realmente tensionava um sacrifício humano literal? Ou ele estava se referindo a uma dedicação perpétua ao serviço do Senhor, como a vida monástica ou celibatária? O texto bíblico, infelizmente, é ambíguo de uma forma que aumenta a tensão dramática. Mas a forma como a história se desenrola inclina a interpretação para o lado mais sombrio. Jefté, em sua ânsia por vitória e talvez em sua inexperiência com os caminhos de Deus, fez uma promessa precipitada, um voto que selaria um destino doloroso, tanto para ele quanto para a pessoa que viria ao seu encontro. Qual seria o custo real dessa vitória e quem seria a vítima inocente dessa promessa impensada? Com o voto proferido e a diplomacia fracassada, Jefté partiu para a guerra contra os amonitas. O Espírito do Senhor estava com ele e a batalha foi um sucesso retumbante. Jefté fez uma grande matança, Juízes 11:33, subjugando os amonitas e libertando Israel da sua opressão. A vitória foi decisiva, um testemunho do poder de Deus e da liderança de Jefté. Gileade foi salva, e o homem que havia sido rejeitado e expulso agora retornava como um herói triunfante, o libertador de sua nação. A celebração da vitória deveria ser um momento de pura alegria e alívio, o ápice da jornada de Jefté. No entanto, o regresso do guerreiro vitorioso se transformou, num piscar de olhos, na mais profunda tragédia pessoal. Ao retornar para sua casa em Mispá, quem saiu primeiro para encontrá-lo, com pandeiros e danças, cheia de alegria e orgulho pelo pai, foi sua única filha. O texto é preciso e cruel. Eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e danças, e era ela a sua única filha. Além dela, não tinha ele filho nem filha. Juízes 11:34. A cena é de um contraste emocional devastador. A euforia da vitória esmaga-se contra o peso de uma promessa imprudente. A filha, pura e inocente, dançava em celebração à glória de seu pai, enquanto ele via seu mundo desabar. Jefté, ao vê-la, rasgou suas vestes, um sinal de extrema angústia e luto. Ele exclamou: "Ah, minha filha, tu me abateste de todo, e és tu a causa da minha desventura. Porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não posso voltar atrás." Juízes 11:35. A dor de Jefté é palpável. O homem que enfrentou exílio, liderou bandidos e venceu exércitos, agora estava prostrado diante da consequência de seu próprio voto. A promessa ao Senhor era inquebrável para ele, um homem de palavra, mesmo que essa palavra exigisse o impensável. A tragédia se intensifica ao entendermos que ela era sua única filha. Isso significava que, com ela, a linhagem de Jefté terminaria. Não haveria quem levasse seu nome ou herdasse sua posição. Para um homem no antigo Israel, isso era uma calamidade de proporções épicas. A resposta da filha de Jefté é tão notável quanto a dor de seu pai. Com uma maturidade e resignação que transcendem sua juventude, ela responde: "Meu pai, se você abriu a boca ao Senhor, faça de mim segundo o que saiu da sua boca, pois o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon." Juízes 11:36. Ela não questiona a validade do voto, mas aceita seu destino.
reconhecendo a soberania de Deus e a importância da palavra de seu pai. Ela só faz um pedido: que lhe permitam 2 meses para ir pelos montes com suas companheiras, a fim de chorar a sua virgindade. Chorar a virgindade era, na verdade, chorar a sua vida não vivida, a ausência de casamento, de filhos, de uma descendência que era o propósito da mulher na sociedade da época. Era o luto por um futuro que nunca seria. Jefté concedeu o pedido. 2 meses depois, ela retornou a seu pai e ele cumpriu o seu voto. O texto de Juízes 11:39 afirma: e assim cumpriu nela o voto que tinha feito. A ambiguidade sobre o que exatamente significa cumpriu nela o voto continua sendo um ponto de discussão teológica. Alguns estudiosos argumentam que pode ter significado dedicá-la ao serviço perpétuo no templo, algo semelhante ao que ocorreu com Samuel, sem casamento ou filhos, o que para a cultura da época seria uma morte social da linhagem. No entanto, a frase "e eu o oferecerei em holocausto" e o choro pela virgindade, somados à reação de Jefté de rasgar as vestes e à afirmação de que ela não tinha conhecido o homem, são fortes indicativos de um sacrifício físico, uma vida ceifada. A tristeza e o luto descritos parecem ser para uma perda irrevogável e final. Se fosse apenas uma dedicação, embora difícil, não carregaria a mesma carga de luto e desespero como uma morte real. A tragédia não termina com o ato em si. A história de Jefté se torna um memorial sombrio. Daí veio o costume em Israel de as moças de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Juízes 11:40. Esse rito anual de lamentação é a prova de que o sacrifício da filha de Jefté deixou uma marca profunda na memória coletiva de Israel. Um lembrete perpétuo do preço de um voto impensado, da dor da perda e da complexidade da fé. Jefté, o libertador, o homem valoroso, foi também o pai que sacrificou sua única filha. Sua vitória foi manchada, seu heroísmo diluído pela dor de um sacrifício impensável. Essa história nos força a confrontar as consequências de nossas promessas, o peso da liderança e a incompreensão humana diante dos caminhos divinos. A complexa trajetória de Jefté nos deixa com uma série de reflexões profundas. Ele foi um líder improvável, um homem marcado pela rejeição que se tornou a salvação de seu povo. Sua história é um testemunho de como Deus pode usar os marginalizados, os improváveis, para cumprir seus propósitos. No entanto, é também uma história trágica sobre o perigo de fazer votos precipitados, sobre o custo de uma promessa mal compreendida e as consequências irreparáveis de decisões tomadas em momentos de desespero, mesmo que com boas intenções. O legado de Jefté é o de um herói, mas também o de uma figura de luto eterno, cujo sucesso militar foi acompanhado por uma perda pessoal avassaladora. O que essa história nos ensina hoje? Ela nos lembra da importância da sabedoria antes de fazermos compromissos solenes, da necessidade de buscar a orientação divina com clareza e de pesar as implicações de nossas palavras. Jefté, em sua ânsia por vitória, agiu com base em um entendimento incompleto da lei de Deus que proibia sacrifícios humanos. Essa tragédia nos convida a refletir sobre a natureza do sacrifício, o verdadeiro significado da fé e o preço da obediência quando ela se cruza com a interpretação humana e os costumes culturais. Mais do que julgar Jefté, somos convidados a extrair lições sobre o valor da vida, a seriedade dos votos e a complexidade das escolhas que moldam nosso destino. Se essa história te fez refletir sobre as promessas que fazemos, o preço das nossas ambições ou a surpreendente maneira como Deus pode usar vidas imperfeitas, compartilhe sua perspectiva nos comentários abaixo. Qual foi a lição mais impactante para você neste relato de Jefté?
Seu engajamento é o que torna o Entenda a Palavra uma comunidade tão rica em discussões e aprendizado. Lembre-se de curtir este vídeo, se ainda não o fez, e se inscreva no canal para continuar desvendando conosco as profundas mensagens da palavra. E não perca nosso próximo vídeo, onde mergulharemos em outra fascinante história bíblica que continua a ecoar em nossos dias.